Oi, gente, vamos lá para a aula de retas, né? Parte 2 da geometria analítica. Deixa eu pegar minha canetinha aqui, que é onde é que eu coloquei. Tá aqui. Vamos lá. É, antes de qualquer coisa, né? A gente vai. Uma equação de reta, deixa eu botar aqui na apostila. Uma equação de reta, ela determina todos os pontos dessa reta. Então, você tem uma reta, né? Você tem uma reta, essa reta tem infinitos pontos. Infinitos pontos, infinitos pontos, né? Infinitos pontos. E todos esses infinitos pontos, estão representados dentro de uma equação, que é a equação geral da reta, tá? E essa equação da reta, ela pode ser colocada de várias maneiras. Então, por exemplo, você pode ter uma equação, vou criar uma aqui, né? Por exemplo, você pode ter uma equação desse tipo assim, ó, 3x, estou inventando, tá bom? 3x mais 4y menos 7, uma equação da reta, igual a zero, tá bom? Então, por exemplo, eu poderia ter um x aqui igual a 1, um x igual a 1, né? Colocando esse x igual a 1 aqui, mais 4y menos 7, eu poderia saber qual seria o meu y. Coincidentemente, né? Coincidentemente, o y vai dar 1 também. Foi um chute bem brabo daqui. Então, por exemplo, o ponto 1, 1, né, de coordenadas 1, 1, ele pertence, chama essa reta aqui de reta R, né? Ele pertence à reta R. Se eu colocasse, por exemplo, aqui x igual a 2, x igual a 2, eu teria que fazer a conta para saber qual seria o y correspondente a ele. Então, basta eu colocar o x igual a 2 e fazer a conta para descobrir o meu y. 6 menos 7, né? 6 mais 4y menos 7. Vai dar menos 1, passar para o outro lado. Então, y igual a 1 quarto. Então, y igual a 1 quarto. Então, eu teria o quê? O ponto x igual a 2, y igual a 1 quarto, ele também pertenceria à reta R, ou seja, a reta R, né, de equação 3x mais 4y menos 7, de equação geral, teria esses pontos aqui, né? Esses dois aqui que eu fiz aqui agora, conhecidos. Mas, na verdade, você tem infinitos. Basta você ter uma coordenada que você descobre a outra, né? Tanto faz se eu tivesse o y, eu descobriria o x, ou se eu tivesse o x, eu descobriria o y com a equação da reta, tá bom? Bom, essa equação de reta ela pode ser representada dessa maneira, tem algumas representações. Na prova da especialista, utiliza-se muito a equação geral e a equação reduzida. Essa aqui é a equação geral, né? E por uma questão de estética, o x vem na frente do y. Por uma questão de estética, tá bom? Mas ela pode ser feita desse jeito assim, por exemplo, eu poderia passar o 7 para o outro lado, entendeu? Então, não tem um nome específico, mas ela poderia ser assim também, tá? Geralmente, né, os livros didáticos, né, eles ensinam desse jeito aqui, equação geral. E eu gosto muito de usar esse formato aqui, que é a forma reduzida, né, equação, perdão, eu escrevi aqui, mas era para escrever mesmo. Equação reduzida da reta, que simplesmente vai acontecer o quê? Né? Eu vou ter aqui a minha equação reduzida, eu vou isolar o y, ou seja, eu vou deixar o y sozinho, tá bom? 4y, vou passar o 3x para o outro lado, o menos 7 também, e esse 4 aqui ele vai dividir todo mundo, né? Vai dividir tanto o menos 3 quanto o 7. Só que eu vou fazer assim, ó. Eu vou dividir separadamente. Pode fazer assim, tá bom? Fazendo desse jeito, você já tem automaticamente esse camarada daqui e esse camarada daqui separado. Esse daqui, que está na frente do x, ele se chama coeficiente angular, tá bom? No formato reduzido, ele já está automaticamente aqui. Esse camarada aqui, ele se chama coeficiente linear, tá bom? Ele tem uma característica que a gente vai ver já já, que ele toca o eixo y. A reta vai tocar o eixo y no ponto de abscissa zero, ou seja, quando x igual a zero, isso aqui some. Se isso aqui some, só fica o 7 sobre 4. É onde vai tocar o eixo y, entendeu? Então, quando x igual a zero, o y vai ter algum valor, pode até ser zero, mas o y vai ter algum valor. O x some da equação e só fica esse valor aqui, tá? Que se chama coeficiente angular. Seria uma espécie não, um termo independente de x, né? Que ele não depende de x.
Então, isso aqui eu já estou dizendo para vocês como é que vai funcionar. Então, eu até tirei da folha original, né, algumas fórmulas, que não seriam bem fórmulas, né. Então, por exemplo, eu deixei algumas aqui, por exemplo, você tem aqui a equação, ó, essas equaçõezinhas aqui que eu vou mostrar aqui na folhinha. Então, por exemplo, você tem aqui, ó, uma equação de reta, né, ax mais by mais c igual a zero. Essa aqui é a equação geral. Se eu quiser a equação reduzida, eu tenho que isolar o y, né, eu vou passar o ax para cá, o c para cá, e esse b aqui está multiplicando. Ele vai passar para o outro lado, dividindo, né, vai dividir aqui, dividir aqui, assim como eu fiz com 4 aqui. Ou seja, de maneira direta, você tem que o coeficiente linear, ou perdão, o coeficiente angular é menos a sobre b, ou seja, não precisa de fórmula. E o coeficiente linear seria menos c sobre b, tá bom? Não precisa de fórmula, porque quando você tiver uma equação geral, um exemplo numérico de equação geral, os valores vão estar aqui. Você só tem que lembrar que o coeficiente angular está na frente do x e o coeficiente linear está sem o x, tá bom? Então não precisa de fórmula, menos a sobre b, menos c sobre b. Isso aqui você pode ignorar. Que é o que vai estar escrito aqui, ó. Equação reduzida, né? Aí vai ter lá, até tirar aqui eu tirei, tá? Mas na folhinha vai estar lá. E quando você tem uma equação geral da reta, você tem tudo da reta. Para se obter a equação da reta, né, os métodos de obtenção da equação da reta, você tem 4 métodos. Um é muito simples, que é quando você tem os dois coeficientes, o angular e o linear. Eu aconselho toda reta você escrever desse jeito aqui, ó, y igual a mx mais n. Não escrevam ax mais b, porque dentro dessa matéria de hoje, eu vou querer que vocês, eu particularmente, para facilitar o entendimento, eu prefiro que vocês escrevam todas as equações, né, reduzidas. A única fórmula que a gente vai utilizar e não vai ser no formato reduzido da equação, vai ser na distância de ponto à reta. Fora isso, eu vou usar sempre no formato reduzido para facilitar o entendimento, tá bom? É só para facilitar mesmo. Vamos lá, eu tenho que de vez em quando olhar para ver se o áudio não sai. Então, olha só, quando você tem o formato reduzido, automaticamente esse m aqui é um angular e esse n de navio é o linear. Isso é automático, linear e o angular. E ele já te dá aqui, ó, coeficiente angular igual a 5. Então, no lugar do m, você vai colocar o 5. O linear vale menos 6. No lugar do n, você vai colocar o menos 6. E prontinho. Deixa eu dar uma diminuída aqui. E prontinho. Você já tem a sua equação. Y igual a 5x menos 6. Essa é a sua equação, que está no formato reduzido. Acabou. Só isso. Né? Um pouco provável de cair esse exemplo. A maioria dos casos são esses três aqui, que na verdade eu considero como dois, porque tem 3 métodos, dois são muito idênticos. Então, novamente, você tem um angular igual a 5 e um ponto pertencente à reta, ou seja, quando o ponto pertence à reta, você vai pegar as coordenadas desse ponto e jogar na equação da reta e fica satisfeito, né? A conta fica redondinha, como a gente fez nesse exemplo aqui, ó, quando x igual a algum número, quando x igual a algum número, eu obtenho um outro x, um outro y. Quando x igual a algum número, eu obtenho um outro y. Continuar na chamada, ele some, tá? Então eu tenho um x, vou obter um y, eu tenho um x, vou obter um y. Ou seja, se eu jogar o ponto x igual a 2 e y igual a 1 quarto na equação, a equação fica redondinha. Se eu jogar o ponto x igual a 1 e y igual a 1 na equação, fica redondinho, a conta bate. Então é o que a gente vai fazer, tá? Quando eu jogo x igual a 2 e o y igual a 4, a equação bate, ela fica redondinha, porque o ponto pertence à reta, tá bom? Então eu posso substituir o ponto na reta. Então, eu sempre, deixa eu diminuir aqui um pouquinho o ponto. Tá ótimo, deixa eu ver se consigo diminuir. Ah, nossa, acho que assim fica melhor. Ah, não ficou do jeito que eu quero. Vou botar bem fininho aqui para ver. Beleza, deixar bem fininho. Então eu tenho o ponto, ó. Eu tenho a reta y igual, opa, eu mesmo tô caindo no meu erro. Mx mais n. Mx mais n.
tá bom? Lembrando que o m vai ser quem? M é o coeficiente angular, que no caso aqui vale quanto? No caso aqui vale 5. Então, m vale 5. Lembra que o coeficiente angular está sempre na frente do x aqui. E o ponto pertence à reta, ou seja, o x igual a 2. Então, no lugar do x aqui, eu vou colocar o 2. E o y aqui vale 4. Então, no lugar do y aqui, eu vou colocar o 4. E vou fazer essa continha. 4, vou organizar aqui, ó. 5 vezes 2 mais n. Então, 4 igual a 10 mais n, onde eu descubro que n, que é o coeficiente linear, né, vale menos 6. Logo, enfim, a minha equação de reta tinha esse formato aqui, né? Mx mais n. O m ele já tinha me dado, ó, é o angular, 5x. E o n eu descobri aqui, menos 6. Tá? Só uma observação, né? Todos esses 4 exemplos aqui eu mantive a mesma equação de reta. O terceiro método, que é muito parecido com o segundo, né? O segundo método ele te deu um angular e um ponto. O terceiro método, eu vou te dar um linear em um ponto. Então, eu vou reescrever a minha equação sempre desse jeito aqui, no formato reduzido. Mx mais n. Lembrando, né? M é angular, n é linear. O ponto, o linear, ele toca o eixo y, né, quando o x é igual a zero. Esse n vai valer menos 6. E o ponto pertence à reta, tá? Um ponto pertencente à reta. Então, x vale 3, então no lugar do x eu vou colocar o 3. E o y vale 9. Eu vou colocar aqui. E vou fazer essa continha. 9 igual a m vezes 3, né? 3m, menos 6. Passo 6 para lá, vai dar 15, né? 9 mais 6, 15. 3m, divide por 3. 15 dividido por 3. M, que é o angular, né? Vale 5. Logo, quem é a minha equação? Mx mais n. Então, y igual a m, que eu acabei de achar aqui, ó, o angular, vale 5x. E o n, ele já tinha me dado, é o linear, menos 6. Pronto, esse é o terceiro método. O quarto método, tá? Eu gosto muito de utilizar a matriz, tá? O determinante. Mas você pode fazer por sistema também, para quem está acostumado a fazer por sistema. Eu gosto de fazer por matriz, que é um jeito só. Aí você não precisa ficar lembrando de mais de um jeito. Então, vamos lá. Ele te dá 2 pontos. Te dá o ponto P39, te dá o ponto P, né? Eu devia botar aqui P1 e P2, tá? Para dizer que são diferentes. Menos 1, menos 11. Ambos os pontos pertencentes à reta, tá? Sempre lembrando que os pontos têm que pertencer à reta, ou seja, quando você joga esses pontos, as coordenadas desse ponto na reta, a equação fica redondinha, né? Na matemática a gente diz que satisfaz a equação. Ó, 2 pontos pertencentes à reta, tá bom? Então, assim, grosso modo, né? Grosso modo não, né? Você tem uma equação, você tem uma reta que tem infinitos pontos. Eu quero uma equação que represente esses infinitos pontos. Então você tem um ponto aqui, né? Vamos botar aqui o 39, né? Que é um desses pontos aqui. Ó. O outro ponto, menos 1, menos 11, né? E um terceiro ponto, arbitrário, que vai representar qualquer ponto, x, y. Aqui não tem essa história de ponto médio. O que acontece? Você vai ter aqui que os 3 pontos pertencem à mesma reta. Logo, eles estão alinhados. Condição de alinhamento de 3 pontos que a gente estudou na aula anterior. A gente vai utilizar quem? Essa matriz aqui. É a condição de alinhamento de 3 pontos. Então, simplesmente a gente vai pegar esses 3 pontos. Né? Eu gosto muito de colocar o x e y em cima, que seria esse terceiro ponto aqui. Seria esse ponto aqui, tá bom? Os outros dois, tanto faz. Tá? Você pode colocar o menos 1, menos 11 ou 3 e 9 depois. O importante é sempre você obedecer o quê? Coluninha vertical aqui do x, coluninha vertical aqui do y, e na horizontal seriam os pontos. X e y, 3 e 9 é um ponto, menos 1, menos 11 é outro ponto. Essa coluninha do 1 aqui que eu demonstrei porque que ela tinha que existir, né? E você faz o seu determinante que tem que ser nulo porque os pontos estão
alinhados, são pontos pertencentes à mesma reta, logo eles são colineares, tá? Alinhados, colineares, né, ou mesma reta, tudo isso aqui é sinônimo. E aí você resolve a sua matriz do jeito que você quiser, tá? Você vai encontrar inúmeros processos de resolução de matriz. Eu gosto de fazer o basicão, que é o regras de Sarros, né? Ou Sarri, né? Que eu gosto de fazer desse jeito aqui, vou multiplicando para a direita, 9x menos y menos 33, 3y menos 3y, menos 11x mais 11x, menos 9 mais 9, igual a zero. Deixa eu jogar um pouquinho mais para baixo aqui. Ó, 9x com 11, 20x. Menos y com menos 3y, menos 4y. Menos 33 com mais 9, menos 24, igual a zero. Dá para dividir todo mundo por 4, né? Então vai ficar dividido por 4, 5x menos y menos 6 igual a zero. Se você isolar o y, vai ficar isso aqui. Ó. Aí a gente vai ter novamente a mesma equação, claro. Eu já coloquei todos com a mesma equação para a gente poder trabalhar isso aí melhorzinho, tá? Para ficar mais tranquilo. Aqui é exercício 1, tá? Antes da gente entrar aqui em retas paralelas e retas perpendiculares. Equação 1, perdão aqui que foi demais. Desculpa aqui. Vamos lá, equação 1, exercício 1, perdão. Encontre a equação, forma geral da reta que passa pelos pontos. Então você pode escolher qualquer ponto desse aí, né? São 4 exercícios, tá bom? Todos eles têm gabarito na folhinha. Escolher a letra B aqui, tá bom? A letra B. Então você tem lá os pontos menos 1 e 2, e menos 2 e 5, tá bom? Então, um ponto genérico que vai representar todos esses pontos, coloca os outros dois pontos aqui, ó, menos 1 e 2, menos 2 e 5, aquela coluninha do 1, pronto. Como os pontos estão alinhados, né, eu quero saber a equação da reta, esse determinante vale zero, tá bom? Repete as duas primeiras, menos 1 e 2, menos 2 e 5, e faz o seu determinante, 2x menos 2y menos 5, aí vem trocando sinal agora, menos y mais y, 5x menos 5x, menos 4 mais 4 igual a zero, 2x com menos 5x, menos 3x, menos 2y com mais y, menos 5 com mais 4, perdão, menos 1 igual a zero. Não está errado deixar desse jeito, mas geralmente por uma questão de estética, a gente deixa o x positivo, tá? Mas é questão de estética. 3x mais y mais 1 e o x na frente. Mas isso é só estética, tá bom? Isso não quer dizer nada, tá bom? Essa aqui é a equação geral. Essa aqui é a equação geral. Se você quiser colocar a reduzida, é só deixar o y sozinho. Menos 3x menos 1. Isso aqui seria a equação reduzida, que é o que eu gosto mais de trabalhar, porque automaticamente eu já teria aqui o meu coeficiente angular e o meu coeficiente linear, tá bom? Isso aqui é um formato que eu gosto muito, porque fica fácil para trabalhar nessa aula. Aqui a questão 2 é para isso, ó, verificar quais dos pontos pertencem a essa reta. Então você tem a reta aqui, ó, 6x menos 5y menos 13. Tá? Eu vou escrever aqui duas vezes. Eu vou fazer dois testes. Não vou fazer todos os testes. Por exemplo, eu vou testar o ponto A. Eu vou testar o ponto A. O ponto A tem x igual a menos 2 e y igual a menos 5. Então, no lugar do x, eu vou colocar o menos 2. E no lugar do y, eu vou colocar o menos 5. E vou ver se a conta vai ficar redondinha. É isso que eu tenho que fazer. Tá? Eu vou dar uma engrossadinha. Eu vou fazer a conta. Se a conta ficar redondinha, o ponto A pertence à reta. Então vamos lá, 6 que multiplica menos 2, vai dar menos 12, né? Menos 5 que multiplica menos 5, vai dar 25. E o menos 13 que está ali, igual a zero. Será que isso é verdade? Sim. Porque ó, menos 12 com menos 13, menos 25. Com 25 que está ali, realmente isso dá zero. É verdadeiro. Verdade, isso.
Bom, se a conta ficou satisfeita, se o ponto satisfaz a equação, o ponto A pertence à reta E. Vamos chamar ela de reta R. Pertence à reta R. Tá? Vamos testar outro ponto aqui? Vamos testar. Deixa eu ver aqui. O 3 não, que vai pertencer também. O ponto B. O ponto B, tá bom? Vamos testar aqui o ponto B. Menos 1 e 4. Então, no lugar do x, eu vou colocar o menos 1. No lugar do y, eu vou colocar o 4. E vou fazer a continha. 6 que multiplica menos 1 vai dar menos 6. Menos 5 que multiplica 4 vai dar menos 20. E o menos 13 que está ali esperando a vez dele, igual a zero. Pô, nitidamente você vê que isso aqui não vai bater, né? Porque vai dar menos 39. Isso aqui é igual a zero? Isso é falso. Bom, se a conta não bateu, se a conta não ficou redondinha, o ponto não satisfaz a reta, né? Logo, o ponto B não pertence à reta R e acabou. Só isso, tá? A maioria das questões vão considerar pertencendo porque você tem mais opções de conta, né? Por exemplo, tem uma questão, né? É, aqui na prova da questão do especialista. Deixa eu passar com o mouse aqui que fica um pouquinho melhor para mim. Ó, deixa eu achar a questão aqui. Questão 14. Questão 14 é um caso bem. Ele fala que tem duas retas, elas se intersectam no ponto menos 1, 4. O que quer dizer isso? Você tem uma reta aqui, ó. Você tem uma reta, né? Eu vou chamar essa reta aqui dessa reta aqui, ó. Kx mais 2, tá bom? Vou botar uma outra reta vermelha. Não sei se essa reta é inclinada para lá ou para cá, tanto faz. Que seria essa outra reta aqui, ó. Menos x mais m, tá bom? Então seria essa outra reta aqui. Menos x mais m, tá? Essa reta azul aqui seria essa reta aqui, que eu estou sublinhando de azul. Só que tem o seguinte, o ponto, elas interceptam-se. O que quer dizer isso? Aqui, ó, elas se cortam aqui, nesse ponto aqui que ele deu a coordenada 1, 4. O que quer dizer isso? Que o ponto 1, 4 pertence tanto à reta azul quanto à reta vermelha. Logo, se o ponto 1, 4 pertence às duas retas, eu vou colocar x igual a 1 aqui nas duas e eu vou colocar o y igual a 4 aqui nas duas. Já que o ponto ele pertence simultaneamente às duas retas. E fazendo isso, eu vou descobrir o valor de K e de M. Então aqui eu vou ter 4 igual a K vezes 1, né? K vezes 1, que vai dar o próprio K mais 2, onde eu tiro que o K vale 2. E aqui eu vou ter o quê? 4, o y igual a 4, igual a menos 1 mais M. Aqui está até mais direto, né? M igual a 5. Acabou. Só isso. Né? É com ponto de interseção. O que é uma interseção? Pertence às duas retas, pertence aos dois elementos. Logo, como ele quer o valor de K mais M, então vai dar 2 mais 5, 7. Letra B de Brasil. Beleza? Isso é a questão da especialista mesmo. Para você ver que tem algumas questões bem tranquilas da especialista. Essa aqui não é da especialista, mas é bem tranquilo. Por exemplo, determine o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos. Tem gente que cria fórmula, né? Ioiô Michôchô, para quem já conhece. Eu não fico decorando essas fórmulas, não. Eu simplesmente, perdão aqui que eu fui me coçar, eu simplesmente descobri a equação da reta. Você não tem dois pontos? Eles estão alinhados com o terceiro. Então, deixa eu ver aqui se está tudo funcionando. Você tem dois pontos, acha a equação da reta, cria um terceiro ponto genérico. Você tem esses dois pontos, 4 menos 1, menos 3 e 1, que são os dois pontos que estão aqui, né? 4 menos 1, menos 3 e 1. Coluninha do 1, três pontos alinhados, quanto dá o determinante? Zero. Você vai achar a equação da reta, porque você, de posse da equação da reta, você vai ter tanto o coeficiente angular quanto o linear. Você vai ter os dois coeficientes. Repete as duas primeiras. Aqui eu estou calculando o determinante aqui, né, que vai dar zero. Menos x, menos 3y, mais 4, menos 4y, menos x. Vai ficar mais 3, menos 3, igual a zero. Vamos lá. Menos x com menos x, menos 2x.
Menos 3 com menos 4, menos 7y. 4 com menos 3, mais 1. Tá? Como eu quero o coeficiente angular, eu vou isolar o y. Ó, já vou passar o y para cá. Ó. Pronto, já está isolado. Né? Menos 7y vai para o outro lado, mais 7y. E esse 7 vai dividir todo mundo, né? Então vai ficar menos 2x mais 1, tudo dividido por 7. Quando você está no formato reduzido, automaticamente você já tem o coeficiente angular, que está na frente do x, que é o que a questão está pedindo, né? Determine o coeficiente angular. Pronto, acabou. Já é a resposta. Tá? Se ele pedisse linear, estava aqui do ladinho, aqui, ó, coeficiente linear. Tá bom? Tem questão da especialista que ele dá isso aqui. Ele pede. Vamos procurar aqui. Né? Questões EA. Questões EA. Aqui. Ah, não, aqui não. Aqui, ó, 17. A equação reduzida da reta. Ó, 18. Vamos fazer 18 e 19 aqui, ó. Tudo aqui é especialista, tá? Ó, se uma reta passa pelo ponto, então você tem uma reta, deixa eu botar de preto aqui. Você tem uma reta, você não sabe a equação dela, né? Que passa pelo ponto P, 3, 4, e essa reta tem angular igual a 2. Então, o que você tem? Você tem um ponto P, 3, 4, 3, 4, 3, 4, perdão, e um angular igual a 2. Você sabe que sua reta tem esse formato aqui, né? Y igual a mx mais n. Sabe que o ponto pertence, o ponto 3, 4 pertence. Então, x igual a 3. No lugar do x, você vai colocar o 3. Y igual a 4. No lugar do y, você vai colocar o 4. E o angular vale 2. Olha aqui o angular. 2. Vamos calcular o coeficiente linear. É o que ele está pedindo. Ó. Joga aqui a continha para o lado. Vai ficar 4 igual a 2 vezes 3, 6, né? Mais n. 6 mais n, passa o 6 para o outro lado, 4 menos 6. Olha aí. E n é justamente quem? O coeficiente linear, que é o que ele está pedindo. Acabou. Simples. Equação reduzida da reta que passa pelos pontos. Mesma coisa. Ó. Um ponto genérico. Ponto A, que é o 0 e 1. Ponto B, que é o 6 e o 8. Esse determinante aqui, como os pontos estão alinhados, igual a 0. Coluninha do 1 aqui, né? Condição de alinhamento. Repete as duas primeiras, que é o método de resolução de uma matriz, né, de um determinante, x mais 6y, o zero você não precisa multiplicar, menos 8x menos 6 igual a zero. Isso aqui é determinante, tá? Estou meio que passando dessa etapa para deixar para vocês. Vamos isolar o x? Vamos isolar, perdão. Vamos fazer a continha aqui, ó. Menos 7x mais 6y menos 6 igual a zero. Olha o que ele está pedindo. Equação reduzida. O que é reduzida? Vamos isolar o y. Então, vou deixar o y sozinho, vou passar o 7x para lá, vou passar o 6 para lá. Esse y aqui, perdão, esse 6 aqui está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Onde você conseguir dividir, você divide. Então, por exemplo, eu consigo dividir aqui, né? 6 dividido por 6. O 7 dividido por 6 vai ficar quebrado se eu dividir. Então, deixa do jeito que está. Y igual a 7 sextos de x mais 1. Cadê? Aqui, ó. Letra C. Beleza? Bem simples, né? Tem uma aqui em cima, né? Se não me engano, a 18, 17. Ó, a equação geral da reta, que passa pelos pontos. Opa! Passa por esses dois pontos. Ela é representada por desse jeito aqui. Vamos descobrir, né? Você tem aqui a reta que passa pelo ponto P, 0,3, passa pelo ponto Q, 1,5, e tem um ponto genérico x, y. Nada de ponto médio, tá, gente? Você tem infinitos pontos aqui. Então, ó, de novo, ó, x, y, 0,3, que é o ponto P, o ponto Q é 1,5, aquela coluninha do 1, e esse determinante tem que dar
Zero. Ele diz que essa equação vai sair nesse formato aqui, ó. Ax mais by mais c. Tá bom? Vamos lá. XY03, repete as duas colunas, né? 5, vamos lá. 3x mais y, o zero não precisa multiplicar, né? Menos 5x menos 3 igual a zero. Vamos colocar, ó, repare que a saída dessa equação vai ter esse formato aqui, ó. Ax mais by mais c, mas vamos ver numericamente. Ó, 3x com 5x, menos 5x, perdão, menos 2x. O y só tem 1 e o menos 3, igual a zero. Esse formato aqui é esse formato aqui, ó. Então a gente agora vai fazer a comparação. Vai colocar esse ax mais by aqui embaixo, ó. Ax mais by mais c igual a zero. O que a gente conclui? Que o a vale menos 2, o b vale 1, né? Na frente do b aqui tem um número 1, né? Igual ao papai do céu. B vale 1. E o c vale menos 3. Na questão, ele pede c sobre a. Então, quem é o c? Menos 3. Quem é o a? Menos 2. Menos com menos mais, né? 3 sobre 2. Cadê? Ah, não, é a sobre c. Eu botei c sobre a. É a sobre c. Então, ao contrário, tá? Eu botei c sobre a. É a sobre c. Então, vai dar o contrário, né? O inverso. 2/3. Beleza? Opa, fui demais aqui. 2/3 tá aqui, ó. Então. Beleza? Não é tão complicado não, gente. Só perdeu o medo um pouquinho. Deixa eu ver se tem mais alguma. Ó, essa 21 ali. Meu Deus. Essa 21 aqui, ó. Ele quer o coeficiente angular dessa reta. O que é coeficiente? Bota na forma reduzida. Isola o y. Ó, deixa o y sozinho. Passa o 3x para lá. O 6 já está lá, né? Esse 4 vai passar dividindo. Onde é que está o angular, meu Deus? O angular está na frente de quem? Está na frente do x. Já está aqui, ó. Pronto. Cadê? Acabou. Passa para outra. Não perde tempo, não. O especialista é assim. Você não pode ter muito carinho com a questão, ficar olhando, ó, eu fiz. Bora. Bora. Se parar muito, não vai dar tempo. Tá bom? Cara, essa questão aqui, se tu for fazer ela na moral, demora. Cara, essa questão me deu muita raiva no dia, porque olha só. Analisa o gráfico. Você tem uma reta aqui, ó. Você tem uma reta aqui. Essa reta tem infinitos pontos. Ele te dá esse ponto aqui, ó, né? Esse ponto aqui pertence à reta. Que ponto é esse? X igual a 1 e y igual a 2. Olha ele aqui, ó. X igual a 1 e y igual a 2. Se o ponto pertence à reta, é aquela historinha que eu acabei de falar. Joga na equação que vai ficar satisfeito. Vai ficar legal a conta, vai ficar redondinha. Então, o ponto 1, 2, ele pertence à equação. Ele quer saber justamente qual é a equação da reta. Ó. Marque correspondente à equação da reta que passa pelos pontos P e Q. O ponto P e Q está aqui. Ó. Se você for usar fazendo a moral, vai dar um trabalho. Tá? Então, simplesmente, você pega e joga o 1 e o 2 nas alternativas. Só uma delas vai encaixar. Quer ver só? E é justamente na letra A. Ó. Olha a letra A. 2x mais y menos 4. Vou botar todas aqui. Né? Menos 2x mais y igual a 4. Letra C. Você só tinha que enxergar isso. E a letra D. 2x menos y igual a 4. Você só tinha que enxergar isso. Né? Que o ponto 1, x igual a 1 e y igual a 2, ele pertence a essa reta. Então, se você botar o que? Ó, x igual a 1, né? No lugar de todos os x, você coloca 1. Que o ponto 1, 2 pertence à reta. Se ele pertence, a equação tem que ficar redondinha. Y igual a 2. E você vai fazer a conta. Só uma dessas contas vai ficar redondinha. Só uma. E é justamente a letra A. 2 vezes 1, 2. Mais 2. Menos 4. Aqui é igual a 0, né? Só ela que bate. Todas as outras não vai bater. Ó. Menos 2 mais 2 é igual a 4? Falso. Que vai ficar 2 mais 2 igual a menos 4. Falso.
Aqui vai ficar 2 menos 2 igual a 4? Falso. Só aqui. O que me deu raiva nessa questão? Porque eu fiz na moral. Eu fiz fazendo a condição de alinhamento, né? Pegar esses 3 pontos aqui, fazer bonitinho. Eu utilizei essa informação, que esse retângulo, esse triângulo aqui, né? Temos que a reta formada com eixos coordenados forma um triângulo, ou seja, esse triângulo todo aqui tem área 4. Aí você faz um sisteminha. Dá um trabalhinho, perde ali uns 3 minutos, né? Você com um pouquinho de experiência perde ali uns 3 minutos. Cara, aí a gente estava lá no dia da prova, né, corrigindo. Teve um aí teve um monte, estavam uns 4 professores sentados na cadeira. Pô, tu fez como? Eu fiz com paramétrica, fiz com alinhamento, fiz com sistema, fiz com não sei o quê. Todo mundo deu uma travada, né? Cara, veio um professor do nada assim, olhou, né? Ele tava em pé. Ele olhou, pô, letra A. Aí todo mundo olhou pra ele assim, pô, e qual é? Qual foi? O que que tu fez? Ele, pô, cara, esse ponto 1, 2 aqui pertence à reta. Testa nas alternativas, só a letra A vai bater. Pô, era questão de, sei lá, se você quisesse testar em todas, né? 1 minuto. Incrível, né? E nenhum dos. Eu acho que tinham 4 professores, esse foi o quinto. Nenhum dos 4 professores enxergou isso. Mas é aquilo, né? Não tem jeito. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma sobre esse tema. Ó, existe uma reta. Essa questão aqui, na verdade, não é nem muito de reta, né? Só porque está escrito reta. Existe uma reta passando pelos pontos. Tem uma mesma reta passando pelos pontos 1 e 4, T e 5 e o -1 e T. O que quer dizer isso? Condição de alinhamento de 3 pontos. Ponto 1 e o 4. O ponto T e o 5. O ponto -1 e T, eles estão alinhados. Quando linha do 1, esse determinante dá zero. E acha os dois valores de T, ele pede a soma. Aqui numa equação de segundo grau. Não chega nem em C, né? Mas condição de alinhamento, para você interpretar essa condição de alinhamento. Olha bem essa questão 14. A reta R de equação tal corta o eixo x em A. Olha só, você tem uma reta. Eu não sei se essa reta está inclinada para a esquerda ou para a direita, tá? Mas ela corta o eixo x em A. Ou seja, se ela corta o eixo x em A, quanto vale o y? Zero. E corta o eixo, vou até botar de vermelho, corta o eixo y em B. Aqui, ó. Se ela corta o eixo y, o x dele é zero. O y é B. Que é o que ele diz aqui para mim. Ou seja, o que quer dizer isso? Você tem a equação de reta y mais 2x menos 1 igual a zero. Vou copiar 2 vezes aqui, tá? Ou seja, se o ponto pertence, de novo aí, ó, se o ponto pertence à reta, joga o ponto na equação da reta que vai ficar perfeitinho, tá? Então, o ponto 0b pertence. Então, x igual a zero, y igual a b. Joga lá, ó. B mais 2 vezes zero, vai dar zero, né? Menos 1 igual a zero. Então, b menos 1 igual a zero. B igual a 1. Acabou. Mesma coisa, ó, o ponto A0 pertence também à reta R. Ou seja, x igual a y igual a zero. Então fica zero mais 2 vezes A menos 1 igual a zero. Passa 1 para lá, né? A igual a meio. Acabou. Olha o que ele está pedindo. A mais B. Então A mais B, A é meio. 1 meio mais 1, né? 3 sobre 2. Acabou. Só isso. Se ligou? Muita questão assim, cara. Muita questão de que você só tem que... As questões dessas são mais trabalhosas, tá? Essa assim, a questão 29, a 28, são mais trabalhosas, né? Que não tem muito espírito ali da especialista. Como eu estou fazendo essa aula um pouquinho direcionada aqui para especialista, eu vou deixar para resolver essas questões aqui mais em aula com o pessoal da ESA, tá bom? Eu posso até fazer um vídeo depois com essas questões. Mas para especialista eu não quero botar nenhum medo, tá? a, o público da ESA pode assistir essa aula tranquilamente para criar a base, mas depois a gente tem que dar uma aprofundada um pouquinho melhor. A prova da especialista, pela dinâmica da prova, né? 96 questões,
Então não vai ter muitas questões, assim, que vão vir muito, assim, trabalhosas. As questões são um pouco mais diretas, tá. Voltando aqui para a matéria, lá em cima eu deixei um espaço muito grande aqui para as questões. Voltando ali para a parte de equação reduzida, né, obtenção, beleza, estamos aqui em retas paralelas e retas perpendiculares. Uma coisa simples, né, a gente sabe que lá de função, né, você tem uma coisa chamada coeficiente angular ou linear, que está escrito lá na folhinha. O que que acontece? O coeficiente angular teria isso aqui, ó. Aqui tem uma reta, tá? Vou botar uma reta inclinada aqui para a esquerda, vou botar uma reta aqui inclinada para a direita, tá bom? Vou botar lá para cá, tá bom? O que que é o coeficiente angular? O coeficiente angular é a tangente que o ângulo faz com o semi-eixo positivo x no sentido anti-horário. Como é que a gente vai pensar nisso? A gente vai pegar o eixo positivo x, ele vai servir como um ponteiro de um relógio que vai girar ao contrário, no sentido anti-horário, tá? Girando no sentido anti-horário, ele vai encontrar a reta R. Quando ele encontrar a reta R, ele faz um ângulo. Então, por exemplo, ó, vou pegar esse eixo amarelo aqui, o eixo positivo x, tá? Eu vou girá-lo no sentido contrário do relógio. Vou girá-lo no sentido contrário do relógio até encontrar a reta. Esse camarada aqui é um ângulo. É um ângulo. Não é o coeficiente angular, é o ângulo. Eu vou chamar de θ, tá bom? Quem é o coeficiente angular? O coeficiente angular, que eu chamei, né, de m o tempo inteiro, ele vai ser a tangente desse ângulo. Ele vai ser a tangente desse ângulo. Se esse ângulo for maior que 90, vai ser negativo. Se esse ângulo for menor que 90, ele vai ser positivo, né? Por isso que às vezes o coeficiente angular pode ser positivo ou pode ser negativo. Tem a ver um pouquinho em função, né? Reta inclinada para a direita aqui, coeficiente angular positivo, né? Reta inclinada para a esquerda, coeficiente angular negativo. Lembrando aqui, ó, y igual a mx mais n. Se a reta aqui é inclinada para a esquerda, esse m é negativo. Se a reta aqui é inclinada para a direita, esse m aqui é positivo. E o que são retas paralelas? Retas paralelas são retas que têm o mesmo coeficiente angular. Isso é notório, porque ó, você tem o eixo x, o eixo y, você vai ter, deixa eu botar aqui um pouquinho maior, você vai ter uma reta aqui, vai ter outra reta aqui. Elas retas são retas paralelas, vamos chamar reta R e reta S. Então R paralelo a S, beleza? Esse coeficiente angular aqui, esse ângulo aqui, é o coeficiente angular da reta S. Esse aqui é o ângulo, né? É a tangente desse ângulo, é o coeficiente angular da reta R. Esses dois ângulos são iguais, por paralelismo, né? Retas paralelas cortadas por uma transversal. Ora, se esses ângulos são iguais, suas tangentes são iguais. E se suas tangentes são iguais, eles têm os mesmos coeficientes angulares. São retas paralelas, os coeficientes angulares são iguais. Já nas retas perpendiculares, né? Tá nas retas perpendiculares, é, nas retas perpendiculares, nós vamos ter o quê? Vamos ter os eixos aqui, né? O eixo x e o eixo y, onde eu vou ter uma reta, né? O coeficiente angular dessa reta vai ser a tangente desse ângulo, né? Tá aqui. Você vai ter uma outra reta, perpendicular, tá? Formando 90 graus. O coeficiente angular dela é esse coeficiente, a tangente desse ângulo aqui. Vou chamar de alfa, tá bom? E você tem um ângulo de 90 graus aqui. E, por demonstrações que eu não vou fazer aqui, o produto, vou chamar de M aqui, tá? M1. Esse aqui eu vou chamar de M2, tá? São as tangentes, ou seja, a tangente de alfa multiplicada pela tangente de θ, né, eu até falei errado aqui, essa multiplicação vai dar menos 1, tá bom? Simplesmente M1 vezes M2, o produto dos coeficientes angulares, vai dar menos 1, tá? Que é o que está preconizado aqui. Então, retas paralelas, os coeficientes são iguais. Retas perpendiculares, o produto dos coeficientes
dá menos 1. E é isso que a gente vai usar. E a especialista cobra um pouquinho isso aqui. Cobra legalzinho. Por exemplo, aqui tem umas questõezinhas que não são da especialista, mas a gente vai... Não, nessa aqui não. Vai para baixo. Aqui, ó, questão 9. Já tem de retas paralelas. Tem das duas, tá? Eu vou fazer das duas. Vou diminuir um pouco aqui, ó. Ver se tá funcionando aqui, que eu dei um estalo aqui. Vamos lá. Deixa eu beber um gole d'água. Eu vou fazer a 9 aqui, vou usar o espaço aqui da 8, tá? Forneça um único valor de K para que sejam paralelas. Opa! Se ele quer que as retas sejam paralelas, o que retas paralelas significam? Angulares iguais. É isso? Então é isso que você tem que ter em mente. Retas paralelas têm aquele mesma angulação, né? Se os ângulos são iguais, as tangentes são iguais. E se as tangentes são iguais, os coeficientes angulares são iguais. Então, retas paralelas, coeficientes angulares iguais, tá bom? Então aqui, vou fazer a letra A aqui, perdão. Ó, y são duas retas, 2x menos 1, e a outra reta está aqui, ó, 6x, ky mais 4. Na reta aqui, ó, nessa reta aqui, o coeficiente angular já está aqui na sua cara, porque o formato dela já está reduzida, lembra? Então, eu já tenho o coeficiente angular de maneira direta. Já do lado, o meu coeficiente angular está escondido, porque a minha equação está no formato geral. Então, como é que eu faço por reduzido? Eu só tenho que isolar o y. Então, ky, passo 6x para lá, passo 4 para lá. Esse k está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. Então, ele vai dividir aqui o menos 6, vai dividir aqui o menos 4. Só que o que me interessa é só o coeficiente angular, porque ele me diz que as retas são paralelas. São paralelas, coeficientes angulares são iguais. Então, esses dois coeficientes angulares aqui são iguais. E você resolve essa equação. Ou seja, o coeficiente ali, angular, tem que ser igual a esse coeficiente aqui. Ficou um cafeuzão aqui. Ó. Vai ficar bonito agora. Multiplica cruzado, né? 2k igual a menos 6. Pronto. K igual a menos 3. Beleza? Vou fazer a letra C aqui, depois eu faço uma da especialista. Letra C, ó. Opa, perdão aqui. Estava copiando a B. Letra C. Kx menos y menos 10 igual a 0. Tudo ok. E aqui a outra equação é feiosa, né? Caiu uma parecida com essa da especialista. Menos y mais 2k igual a 0. Olha só. Para isolar o y, se eu passar o y para o outro lado, vai ficar assim, ó. Kx menos 10 igual a y. Já está isolado, gente. Aqui é a mesma coisa. Deixa, aqui é um k, tá? 3k menos 8x é o coeficiente na frente do x. Deixa os 2k aqui, passa só esse y para o outro lado, eu já deixo ele isolado. Ó. Olha que bonitinho. Então, quem são os coeficientes angulares? Um é k, o outro é 3k menos 8. Como ele diz que são paralelas, né? Essas duas retas são paralelas, logo, ele tem que dizer que é paralelas, tá? Então, são iguais. Vamos resolver? 3k menos 8 igual a k. 2k igual a 8. K igual a 4. Acabou. Só isso. Bem suave, né? Você vê que tudo remonta da ideia da equação reduzida para facilitar o estudo, né? Então você vê que tem equação desse tipo aqui na prova. Olha, ó. Essa daqui é 16, tá? Você vai travar o seu vídeo, vai tentar resolver antes de ver o vídeo. Então, ó, reta R, x mais 6y menos 2. Vamos isolar logo? 6y, passa o x para lá, passa o 2 para lá. Aqui tem o menos 1, né? Então, o y vai ser menos 1 sobre 6 mais 2 sobre 6. Nem me interessa aquele 2 sobre 6 simplificado, porque eu só quero um angular. Por quê?
são duas retas paralelas. Então, seus coeficientes angulares são iguais. É isso que eu quero. Vou pegar outra aqui, ó. A reta S, 8x mais t menos 1y menos 2 igual a zero. Vamos isolar o y? Então, t menos 1y. Passo 8x para lá. Passo menos 2 para lá. Esse t menos 1 está multiplicando. Vai para o outro lado, dividindo. Fica feioso, né? Vou até dar um espaço maior aqui, ó. Fica feioso, que o t menos 1 vai ficar aqui e o t menos 1 vai ficar aqui. Eu não sei quem é t, né? Bom, mas de qualquer forma, quem é o meu coeficiente angular? Já está reduzido, ó. Menos 8 dividido por t menos 1. Como ele diz que são iguais, ó, como ele diz que são paralelas, perdão, logo, esses dois coeficientes angulares são iguais. Aí agora só você não se perder na conta. Então vai ficar menos 1 sobre 6 igual a menos 8 sobre t menos 1. Então vai ficar menos 1 que multiplica t menos 1, né, multiplicando cruzado, igual a 6 vezes menos 8, ou menos 8 vezes 6, tanto faz. Aqui vai ficar menos t mais 1, igual a menos 48. Passo o t para cá, passo 48 para cá, vai ficar 1 mais 48. T igual a 49. E 49 é múltiplo de 7, né? Perdão, aqui foi demais. 49 é um múltiplo de 7, né? Que é 7 vezes 7, 49. Acabou, tá? Aqui a gente já fez algumas. Aqui que essa história aí de perpendicular, paralelo, já vou mostrar já já. Praticamente tá acabando, né? Tem uma questãozinha aqui, ó, de exercício. Não, aqui não, essa daí dá para fazer. Aqui, ó. Essa 10 aqui, na verdade, são 4 questões aqui, tá? Tem questão da especialista dessa aqui. Obtenha a equação geral da reta, que é para a reta S. Perdão, deu uma engasgada aqui. Ele quer uma equação da reta S. Ele quer a equação da reta S. Essa reta S, ela é paralela à reta R e passa por P. Então, olha só, qual é o desenho? Ele quer a equação da reta S. Aqui é a reta S. A reta S, ela passa por P, pelo ponto P. No caso aqui, eu vou fazer a letra A, tá bom? Tem 4 letras. São 4 exercícios no 10. Ela passa pelo ponto P. Ela passa pelo ponto P. A reta S, ele diz que é paralela à reta R. Só que a reta R tem essa equação aqui, ó. 2x, perdão, estou copiando a equação da B. A reta R tem essa equação aqui, ó. Y igual a 3x menos 4. Beleza? Estou fazendo aqui a letra A, tá bom? Estou fazendo aqui a letra A, ó. Então, uma questão de interpretação do texto aqui, ó. Ache a equação da reta S. A reta S é paralela à reta R e a reta S passa pelo ponto P. Tá bom? Por que aqui a gente vai usar o paralelismo? Porque está escrito, primeiro, e segundo, é isso que vai matar a questão, se as retas R e S são paralelas, o coeficiente angular da reta R vai ser o mesmo coeficiente angular da reta S. Ou seja, se a reta R tem coeficiente angular, vou chamar de MR, tá? Coeficiente angular dela é igual a 3, qual vai ser o coeficiente angular da reta S? 3. Por quê? Porque são retas paralelas, têm coeficientes angulares iguais. Então, como é que eu acho a equação de S? Que é o que ele está pedindo. Eu tenho um angular da reta S, que vale 3, que é o mesmo valor do angular da reta R, já que elas são paralelas, por isso que a gente iguala os coeficientes angulares. E você, na reta S, tem um ponto
que passa por ela, o 0, 1. Então, agora a gente monta a equação da reta S, tá? Vamos achar a equação da reta S, equação de S. Como? A gente tem esses dois elementos, o angular dela, que foi obtido através da reta R, pelo fato delas serem paralelas, e tem um ponto 0,1 que passa pela reta S. Então, você sabe que qualquer reta você vai escrever desse formato aqui, ó, mx mais n. Ou seja, você tem um angular valendo 3, o angular valendo 3, um ponto que pertence à reta, então, ou seja, x igual a 0, y igual a 1. Vamos calcular. Veja, 1 igual a 3 vezes 0, que vai dar 0, mais n, onde a gente conclui que o n vale 1. Se o n vale 1, acabou. Porque o m já está aqui, né? A gente colocou, vale 3. Logo, quem é a minha equação de S? mx mais n, y igual a m, que vale 3, x mais o n aqui, que eu acabei de descobrir. Pronto. Essa é a minha equação reduzida. Se quiser a geral, é só passar o y para o outro lado. 3x menos y mais 1. Essa vai ser a geral. Aí vai depender do que a questão está pedindo. Se ela quer geral, se quer reduzida, se quer algum outro formato. O importante é só você saber uma e só ficar famoso passa para lá, passar para cá para formatar ali a tua alternativa. Tá bom? Então, isso aqui é uma das maneiras de fazer. Tem questão dessa na especialista? Tem. Tem com perpendicular e tem com paralela, né? Mas a especialista, por incrível que pareça, ela gosta mais do perpendicular. Tem uma aqui da ESA. Vou fazer a da ESA. Se eu não me engano, é a última. Não, é a penúltima, então. Nenhuma delas. Tinha da ESA. Aqui, ó. 22, sabia que tinha? Ó, 22. Seja a reta R de equação. A equação da S, que é paralela a R, que contém o ponto F. Então, a mesma coisa, ó. Ele tem uma equação de reta R. Essa reta R está aqui, ó. Ele deixou no formato geral. 5x menos 2y menos 11 igual a 0. Essa é a reta S. A reta, vou botar de vermelho. A reta S, ela é paralela à reta R. Ó, a equação da reta S, que é paralela a R, e a reta S contém o ponto F. 3 menos 1. Ora, da equação de R, eu vou obter o coeficiente angular. Vamos isolar o y. Passo 2y para o outro lado, né? Já deixa ele positivo ali, ó. 5x menos 11. O 2 vai dividir, né? Então vai ficar 5 sobre 2x menos 11 sobre 2. Quem é o coeficiente angular? 5 sobre 2. O coeficiente angular da reta R, né? Mas o coeficiente angular da reta R vai ser o mesmo coeficiente angular da reta S porque elas são paralelas. Ou seja, o ms vai dar o mesmo 5 sobre 2. E agora você tem a faca e o queijo na mão. Então você vai ter equação de S. Vamos calcular a equação de S. Equação de S. Você vai ter o ponto, que pertence à equação de S, e o angular de S, que vale 5 sobre 2. Vamos lá? Escreve toda a equação nesse formato aqui, ó, mx mais n. Joga tudo ali, ó, os valores. Fica uma coisa meio repetitiva, né? O angular, 5 sobre 2. Então, no lugar do m, vai colocar o 5 sobre 2. O ponto não pertence à equação de S, então x igual a 3 e y vale menos 1. Vamos descobrir o angular. Então, toma cuidado com as contas, tá? Menos 1 igual a 5 sobre 2 vezes 3 mais n. Então, vai ficar menos 1 igual a 15 sobre 2 mais n, mmc. Então, vai dar menos 2 igual a 15 mais 2n, onde eu concluo que o n vale menos 17 sobre 2. Bom, se eu tenho um angular, que vale 5 sobre 2, se eu tenho linear, né, que n é o linear, vale menos 17 sobre 2, eu já tenho a minha equação. Minha equação não é essa? Y igual a mx mais n. Então, y igual a mx, ou seja, 5 sobre 2x. O m é 5 sobre 2, né?
E o n está aqui, ó, menos 17/2. Fazendo o MMC vai ficar assim, né? 2y igual a 5x menos 17. É um formato já. Como ele quer geral, geralmente a gente deixa o x na frente e passa o 2y para cá, ó. Pronto. Essa é a equação geral. Tá? Esse formato aqui não está errado, não. Só a gente só não tem um nome específico. Então, aí você tem que adaptar ali na alternativa. Cuidado que a essa tem mania de trocar sinal, às vezes ela deixa tudo muito parecido, ó. Tá vendo, ó? Ela deixa tudo parecido. Você tem que tomar cuidado, tá? Seria essa a resposta aqui. Ela deixa tudo muito parecido para você se confundir. Essa é a reta paralela, né? Retas paralelas. E retas perpendiculares, vamos voltar aqui. Retas perpendiculares, a multiplicação dos coeficientes angulares dá menos 1, né? Então, vamos voltar lá nos exercícios, né? Ah, não, eu passei demais. Aqui estava retas paralelas, deve ser a 10 ou a 11. Aqui, é isso mesmo. Questão 11. Questão 11 são 4 questões, tá? Vamos escolher uma. Deixa eu só ver se está tudo ok. Está tudo ok, sim. Vamos lá. Vamos fazer aqui a letra A, por enquanto. Tá? Vamos fazer duas aqui. Ó, obtém a equação da reduzida da reta que passa por esse ponto e ela é perpendicular a uma outra reta. Aí, no caso, eu vou escolher a letra A aqui, tá? Então, olha só, ele quer uma equação reduzida da reta, ele quer a equação dessa reta aqui, que passa por esse ponto, P2 menos 3, e essa reta, ela é perpendicular a essa outra reta aqui, que no caso eu vou usar a letra A como exemplo, tá bom? Y igual a 3x menos 1, tá bom? Vou usar isso aqui como exemplo. Cada uma é uma questão, tá? Depois você faz com a B, faz com a C, faz com a D. Tá? Cada uma tem uma... São 4 questões numa questão só, né? Então, vamos dar nome aos bois? Vamos chamar essa aqui, a reta vermelha, de reta R, e a reta que eu quero descobrir, chamar de reta S. Dá para manter o padrão aqui das questões, né? Eu quero a equação da reta S. Repare que eu já tenho um ponto da reta S. Se eu tiver o coeficiente angular da reta S, eu faço a mesma coisa que eu fiz nas questões anteriores. Ora, se a reta R e a reta S, né? Reta R e a reta S são perpendiculares, símbolo de perpendicular é um T, T maiúsculo invertido. Bom, se o coeficiente angular, aqui, ó, coeficiente angular da reta R é 3, deixa eu botar aqui MR, né? É 3. Quanto vai valer o coeficiente angular da reta S? A gente sabe que elas são perpendiculares, porque a questão me diz, né? E a gente sabe que a multiplicação desses coeficientes angulares dá menos 1. Então, MR é 3, MS eu vou descobrir que essa multiplicação dá menos 1. Então, passando o 3 para o outro lado, menos 1/3. Opa! Então, eu tenho o coeficiente angular da reta S e tem um ponto que passa pela reta S. Agora eu monto a minha equação. Então, equação de S, eu tenho o coeficiente angular da reta S, vou botar aqui MS vale menos 1/3. Eu tenho um ponto que passa pela reta S, 2 menos 3. Escreva a minha equação sempre daquele jeitinho, mx mais n, e vou encaixar os elementos ali. Então, o ms está aqui, ó, vale menos 1/3. X vale 2, vou colocar o 2 aqui. O y vale menos 3, e vou descobrir n, que é o coeficiente linear. Só toma cuidado com as contas, tá? Então vai ficar, ó, menos 1/3 vezes 2, que vai dar menos 2/3, mais n. Então, menos 3 igual a menos 2/3, mais n. Vai fazer o MMC, que é 3, né? Então vai ficar menos 9, igual a menos 2, mais 3n. Passar o menos 2 para cá, vai ficar menos 7, né? Que vai ficar menos 9 mais 2, igual a 3n. Ou seja, n vale menos 7/3. Pronto. De posse do coeficiente angular e de posse do linear, eu já monto a minha equação, né?
Então, y igual a mx mais n. Esse y ficou bem desenhado. M, já estava aqui, né? Menos 1/3 de x e n menos 7/3. Isso aqui é o formato reduzido, tá? Tá errado? Não, mas vai depender da resposta. No geral, é só fazer MMC e deixar tudo de um lado só. Se eu fizer o MMC aqui, isso aqui é o reduzido. Equação reduzida, tá? Se pedir assim, tá ótimo. O geral ficaria como? Ficaria 3y igual a menos x menos 7. Passa o x do 7 para cá, kx, o 3y está lá, menos 7 para cá, igual a zero. Isso aqui seria o geral, tá? Equação geral da reta. É a mesma equação em formatos diferentes, tá bom? São 4 questões aqui, todas elas têm resposta, tá? Agora a gente faz uma equaçãozinha para você ver como é que funciona. Ele diz que as retas R e S ele diz que as retas R e S são perpendiculares. A equação de S é aquela ali. Ele quer o coeficiente angular da reta R. Então, vamos desenhar? Essa questão é mais simples que você imagina. Ó, as retas R e S são perpendiculares. Então, a reta S está aqui. A equação de S eu vou escrever aqui, ó. 2y mais x menos 2 igual a zero. Vamos isolar a equação de S? Passa o x para lá, né? Aí, perdão, passa o x para lá, né? E esse 2 vai passar dividindo. Lembrando que aqui na frente é o menos 1. Menos 1x mais 2. Aí vai dividir por 2, né? Estou passando esse 2 aqui para o outro lado. Quem é o coeficiente angular de S? Menos meio. Vou escrever aqui, ó, ms, tá bom? Existe uma reta R que é perpendicular a S. Ele diz aqui para mim, tá? R e S são perpendiculares. Então, R está aqui, perpendicular de forma 90 graus. O coeficiente angular da reta R está aqui. Olha o que ele está pedindo. O coeficiente angular da reta R. Eu chamo de M. O que eu sei sobre os coeficientes angulares de retas perpendiculares? Que multiplicados dá menos 1. Sendo que um deles vale menos meio, né? Então, MR vezes MS vezes menos meio igual a menos 1. Se quiser chamar aqui de M, pode chamar, né? Que ele chamou de M. Então, ficou menos M sobre 2 igual a menos 1. Multiplica cruzado. Menos M igual a menos 2. Multiplicou por menos 1. M igual a 2. Tá bom. Só isso. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Ó. Olha. Considere o segmento que une os pontos. Deixa eu tirar aqui o mouse aqui. Considere o segmento que une os pontos menos 1, menos 3, 5, 5. E uma reta perpendicular a ele. Uma reta perpendicular a esse segmento. Ele quer o coeficiente angular dessa reta. O coeficiente angular dessa reta que é perpendicular a ele. Cara, se eu descobrir o coeficiente angular desta reta, eu descubro o coeficiente angular da reta R, porque elas são perpendiculares. Então vamos descobrir a equação da reta azul? Bom, arbitra um ponto x, y para descobrir a equação. Então tem um ponto x, y, o ponto menos 1, menos 3, o ponto 5, 5, né? Coluninha aqui do 1, são 3 pontos alinhados, e esse determinante vai dar quanto? Zero. X, y, repete as duas primeiras, 5, 5, aí vem multiplicando, ó, menos 3x, mais 5y, menos 5, menos y mais y. Só tem que tomar cuidado para não... Deixa eu voltar aqui, continuar na chamada. Fica um tempo sem mexer, né? Bom, vamos lá. Menos 5, menos y mais y, menos 5x, menos 15 mais 15, igual a zero. Então vai ficar, ó, menos 5 com menos 3, menos 8x, 5 com y aqui, 6y, 5, menos 5 com mais 15, mais 10. Como eu quero o y, né, já que eu estou trabalhando aqui com coeficientes angulares, eu quero isolar o y. Então, deixo 6y aqui, passo 8x para lá, passo 10 para lá. Então,
8/6 aqui é o meu coeficiente angular da reta azul, entendeu? Vou chamar de M1, tá bom? Da reta azul, M1. Eu quero o coeficiente angular da reta vermelha, que eu vou chamar de M2. Como elas são perpendiculares, M1 vezes M2 igual a -1. O M1 eu achei, 8/6. Quero achar o M2. Multiplica cruzado, vai ficar 8M2 igual a -6. O 8 vai dividir, -6/8, que dá para simplificar por 2, né? -3/4. Que é o que ele está pedindo, -3/4. Beleza? Especialista avante ao ar, para frente com garbo varonil, agiganta sua obra sem par, sobre o céu deste imenso Brasil. A equação, a reta S, que passa por e é perpendicular a. Olha bem, você tem a reta S, que passa por e é perpendicular a. Reta R, né, que eles chamam de reta R. Y igual a 2/3 de x mais 3. Já está na tua cara quem é o coeficiente angular da reta R. 2/3. Então, quem será o coeficiente angular da reta S? Truquezinho. Você pega o 2/3, inverte e troca o sinal. Se aqui está positivo, vai vir negativo. Pode ver que todas elas são assim. É um misto, né? Uma junção de inverso com simétrico. Não existe isso na matemática de maneira direta, tá? Uma coisa só. Mas você inverte e troca o sinal. Inverte e troca o sinal. É isso que a gente faz. O -1 quer dizer isso, né? A multiplicação de dois números dá -1, né? No caso aqui de dois coeficientes angulares, eles são inversos e simétricos ao mesmo tempo, né? Mas não existe muito isso na matemática. Pronto. Agora você tem o coeficiente angular da reta S e um ponto pertencente a ela. É tudo muito parecido, né? Você tem um angular igual a -3/2 e tem um ponto 1,6 pertencente a essa reta S. Vai escrever a sua reta daquele mesmo jeitinho, substitui tudo de novo e vai achar a sua equação. Essa eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Que já tem muita coisa igual. Olha ali, ó. Essa. Também, essa tem umas questões bem tranquilas também, tá, gente? Para que as retas de equações, tá? Tem duas retas, sejam perpendiculares, ou seja, até passei demais aqui. O produto dos coeficientes angulares dá -1. Vamos calcular aqui. Então, ó, vamos pegar dessa reta aqui, ó. 2x menos ky igual a 3. Vamos isolar o y. 2x. Passa o 3 para cá. Passa o ky para o outro lado. Ó. K está multiplicando, vai para o outro lado. Dividindo. K vai dividir aqui, ó. Pronto. Quem é o meu coeficiente angular dessa reta aqui? 2/k. Deixa guardadinho aqui. Vou fazer da outra reta aqui, ó. 3x mais 4y igual a 1. Vamos deixar o y sozinho. Menos 3x mais 1, né? Já está lá do outro lado. Menos 3x mais 1 sobre 4. Suave? Quem é o coeficiente angular? Menos 3/4. Como ele diz que são perpendiculares, não são iguais, hein? Então, a multiplicação dá quanto? -1. Então, esse dividido por esse, né? 2/k, que multiplica -3/4, isso vai dar -1. Então, multiplica 2 vezes -3, 4 vezes k, igual a -1. Multiplica cruzado, né? Menos 4k igual a -6. Menos com menos vai virar mais, né? 6 dividido por 4, simplificado. K vale 3/2. Acabou. Cuidado que a essa tem a mania de confundir mesmo, tá, gente? Ó, ela coloca as possibilidades ali bem
para fazer tua mente ficar perdida mesmo. Uhum. Então, essa parte aqui eu botei as partes só de não coloquei distância de ponta reta para o vídeo não ficar tão longo, tá. Amanhã eu faço o restante do vídeo, tá. E as questões que ficaram aqui, né, é só vocês terminarem aí de fazer e eu faço na medida que vocês forem pedindo, tá. Por exemplo, a questão 5 aqui, eu vou fazer uma, são 4 questões também na questão 5. Ele quer o ponto de interseção. Fazer o ponto de interseção, simplesmente, é você resolver o sistema de equações. Resolver isso aqui. Ó, 2x menos y mais 6 igual a zero. Isola o y. Eu gosto muito de isolar o y. Ó, y igual a 2x mais 6. Ou, se quiser resolver o sistema de uma outra maneira, você pode resolver normalmente, tá? Por exemplo, eu vou passar o menos 6 para o outro lado. Vou deixar assim, ó, 2x menos y igual a menos 6, né? Aí vou pegar outra equação. 2x mais 3y menos 6 igual a zero, né? Vou deixar assim, ó, 2x mais 3y, vou passar o 6 para o outro lado. Pronto. Resolver, achar um ponto de interseção entre duas retas é resolver esse sistema de equações. Porque se a gente pensar pelo lado da geometria, né, uma equação de reta, esse ponto aqui é um ponto de interseção. Se a gente pensar pelo lado algébrico, a resposta desse sistema vai ser um x e o y que pertence às duas equações. Do ponto de vista geométrico, é um x e y, um ponto que pertence às duas retas, tá? Mas no final das contas é só resolver esse sistema. E você vai resolver o sistema do jeito que você quiser, tá? Vou multiplicar de cima por menos 1, que aí eu mato o x. Mas de qualquer forma tem que achar o y também, tá? Então vai ficar menos 2x, poderia multiplicar por 3, aí mataria o y. Mas de qualquer forma, os dois têm que ser encontrados. Mais y igual a 6, aí de baixo, 2x mais 3y igual a 6. Aí eu mato o x aqui. 4y igual a 12, né? Y igual a 3. Y igual a 3, então você joga aqui, ó. 2x menos 3 igual a menos 6. Passa o 3 para lá, vai ficar menos 3. X igual a menos 3 sobre 2, né? Então, isso aqui é a solução do sistema, né? Se a gente pensar pelo sistema, né? 2x menos y igual a menos 6. 2x, limpando aqui para você ter uma noção do que eu estou falando, né? A solução desse sistema seria o quê? X igual a menos 3 sobre 2 e y igual a 3. A gente gosta de chamar de conjunto solução, né? Se é conjunto, tem que vir de chaves, né? A gente tiraria daqui, né? E colocaria o quê? Chaves, né? Conjunto solução. Tem gente que gosta de chamar também de V de verdade, conjunto verdade, ou seja, quando x igual a menos 3 sobre 2, né? Um pontinho aqui, né? Quando x igual a menos 3 sobre 2, o y igual a 3. Conjunto solução, conjunto verdade, né? Enfim. Mas se a gente for pensar pelo lado geométrico, aqui você tem a equação da reta 2x menos y mais 6 igual a zero. Você tem uma outra equação de reta 2x mais 3y menos 6 igual a zero, onde esse ponto aqui vai ser essas coordenadas que a gente acabou de achar. É um ponto de encontro, o ponto pertence às duas retas, o valor, né, pertence às duas equações, né? Isso aqui é pelo ponto de vista geométrico, né, que é o que a gente está trabalhando mais hoje. Isso aqui seria do ponto de vista algébrico, que é o que a gente resolve para poder achar o ponto, tá? Então, feito isso, a segunda parte desse vídeo aqui fica para amanhã, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. E aí eu vou só terminar a matéria, que é a distância de ponta reta, tangente entre dois ângulos, né? E cálculo de área de triângulo, né? Nada demais não. A parte mais chata era essa daqui, né? Que o pessoal tem muita dificuldade de fazer essas interpretações, que é muito utilizado lá na parte de circunferência. Tá bom? Fica com Deus aí, um abraço, daqui a pouquinho tá chegando o vídeo aí para vocês. Beijão.